pudesse traçar o perfil típico de um doente com DMI, qual seria? Eu acho a questão muito interessante. Se tentarmos visualizar o doente típico com deficiência macular relacionada com a idade, eu diria que é uma paciente, uma doente do sexo feminino, entre os 60 e os 78 anos de idade, com alguma dificuldade na mobilidade, veja-se com algum grau de dependência, que vem à consulta pela mão de um filho ou de um familiar próximo porque tem essa dificuldade de mobilidade e que vem por uma baixa da acuidade visual de um olho. Esse olho, frequentemente e infelizmente, já tem uma baixa da acuidade visual há algum tempo e por desconhecimento ou por não valorização das queixas, já vem com uma doença relativamente avançada, mas esse perfil. Relativamente a necessidades não satisfeitas na área de DMI, se pudesse destacar assim duas, Sim. Considere relevantes? Sem dúvida que a grande necessidade não satisfeita é uma redução do burden, ou seja, do peso que esta doença tem para o doente, para os familiares, para o médico e para a instituição. Para o doente, por razões óbvias, não é? Porque realmente disponibilizarem-se para se deslocarem numa doença crónica e para virem às consultas e poderem fazer os tratamentos, que são injeções intravítreas, portanto são injeções nos olhos, é algo que não é agradável. Agradável é ir ao cinema, não é apanhar uma injeção no olho. E como são tratamentos que são prolongados, há uma fadiga do doente. Portanto, é difícil, é preciso ser resiliente para ter uma doença destas e poder ter um bom resultado a longo prazo. Isso é um aspecto. Para a família, pelas razões que já disse, porque realmente este burden e este peso, é preciso haver uma disponibilidade para ir aos hospitais ou às consultas durante os períodos e os horários de trabalho, portanto é preciso que alguém tenha essa capacidade de fazer esse acompanhamento, com consultas e com visitas que ultrapassam, por vezes, as 12 por ano, porque nem sempre o exame e a consulta é feita no mesmo dia da injeção, portanto, estamos a falar realmente de um burden terrível. Por outro lado, também para as instituições, porque as instituições, ao terem que disponibilizar este número de cuidados, quer em termos de consultas e este multiplicar de consultas, de exames e de tratamentos, alocam recursos que poderiam estar disponíveis para atender mais doentes ou para outras patologias, quando sabemos que as necessidades são necessidades tremendas. De que forma é que o brolucizumab poderá também vir a colmatar estas necessidades não satisfeitas, não é? Uma droga, portanto, o brolucizumab, que realmente tem esta capacidade de permitir períodos de extensão muito superiores, permite reduzir significativamente o burden dos doentes, volto a dizer, dos doentes, da família, dos médicos e da instituição. E ao reduzir, permite também melhorar os resultados. Portanto, sem dúvida que é algo que é muito, muito importante para o tratamento destes doentes. Essa é a grande necessidade. Para além do burden, esta droga tem uma capacidade que seca mais. Todos nós procuramos, nos nossos doentes e na vida do dia-a-dia, quando estamos a tratar estes doentes, tentar mantê-los o mais seco possível. Da sua experiência clínica, qual tem sido o feedback dos doentes tratados com brolucizumab? Eu costumo brincar e dizer que os doentes têm 3 fases. Quando um doente nos aparece na consulta, tem uma fase em que há o choque inicial com a doença, porque é que isto me aconteceu, qual é a implicação que isto tem. É uma fase em que importa desmistificar, importa referir a importância das primeiras 3 injeções, porque são aquelas injeções onde se consegue verdadeiramente ir buscar visão e construir uma relação médico e doente que depois vai ser muito importante para a continuidade do tratamento. Após esta fase inicial de choque, em que fazemos as 3 injeções, há uma fase que eu chamo-lhe a fase de lua de mel, porque os doentes tinham exudação e recuperam visão. E, portanto, eles vêm bastante entusiasmados, conseguem ver os resultados
da eficácia de um tratamento e as coisas são até muito agradáveis, quer na relação médico-doente, quer para o médico, para o doente e para todos os envolvidos e para os familiares que também vêm a participar em algo de verdadeiramente positivo. Ao longo do tempo, há aquilo que eu chamo uma shot fatigue, que é um cansaço da injeção, porque são doenças crónicas, os doentes começam a ficar desgastados, é importante um efeito de coaching e ter um bom coaching e explicar-lhes que é muito importante manterem o tratamento. E a experiência que eu tenho do brolucizumab é nesta fase, em que os doentes já recuperaram o que tinham a recuperar, que já estão, de uma maneira geral, ou controlados e querem fazer uma extensão do prazo, ou então doentes nos quais eu tinha um mau resultado. Portanto, são doentes que frequentemente percebem se estão melhor ou pior, consoante a conversa que nós lhes fazemos, mostrando-lhes os OCTs. Isso é outro aspecto. Os meus doentes sabem ver OCT. Ele participa também de alguma forma na decisão, essa forma de os implicar na decisão faz com que eles estejam comprometidos com o tratamento e que permite o resultado a longo prazo. Tenho doentes em que tenho o duplo switch, aquilo que eu já falei, ou seja, doentes nos quais fiz primeiro o brolucizumab, tiveram uma boa resposta, depois, por razões clínicas, passámos para aquilo que eu chamo um down switch, para a droga inicial, e eles aí notaram a perda de visão. Isso é que é engraçado. Portanto, e quando voltaram ao brolucizumab, voltaram a notar a melhoria. Portanto, não notam no primeiro switch, mas notaram no segundo. Que estratégias deixaria, no fundo, para aumentar este empowerment do doente na gestão da sua doença? Eu acho que a relação médico-doente, com tudo o que isso implica nas várias vertentes. Há algo que partilhar com o doente é importante saber dar as boas notícias, mas sobretudo as más, que também existem. É importante que o doente perceba que à sua frente tem alguém que se interessa genuinamente pela sua situação. Esse também é um aspecto importante. É importante que perceba também que a ciência está sempre a evoluir e que o médico que o está a tratar, que está up-to-date sobre aquilo que lhe é oferecido. Também é outro aspecto importante. E depois, o OCT é uma arma fantástica porque, ao partilharmos as imagens, fica muita coisa explicada e é fácil os doentes terem a percepção de exatamente onde é que estão e para onde é que vão. Imagino que seja por vezes desafiante a aplicabilidade destas estratégias num contexto público. Sim, sem dúvida. Estas estratégias, é sempre possível ter uma boa relação médico-doente. Isso é algo que é importante e é a pedra basilar para tudo o que se faz em medicina e nestas doenças que exigem cuidados a longo prazo, muito mais. Mas perante a pressão de grandes números e de decisão, não há muito tempo para partilhar pensamentos e fazer o coaching dos doentes. O OCT é realmente uma ferramenta fantástica, como eu já tive a oportunidade de dizer, porque nos permite objetivar e mostrar aos doentes e dar-lhes a perspectiva de como é que eles estão. E poupa muitas palavras, aí é algo que eu aconselho é realmente centrarem-se nas imagens. Muito obrigada, Dr. João Nascimento. Obrigado eu pela oportunidade e foi um prazer. Agradecemos imenso. Mesmo, um prazer. Muito obrigado.